Bom, estou fazendo esse vídeo aqui para compartilhar duas ideias para quem pensa em fazer treinamento com peso em casa e quer minimizar os gastos com equipamento. A primeira aqui são anilhas de concreto e a segunda são halteres, feitas com disco de freio. Essa anilha de concreto eu tive a ideia de fazer depois de assistir um vídeo no YouTube de um húngaro, ou se eu boto o link aí depois. E o custo delas foi mínimo. Por volta de 2010 a 2011 eu comprei algumas anilhas de ferro fundido e eu lembro de ter pago R$ 3,60 ao quilo. Eu sei que hoje o preço do quilo de anilha de ferro fundido está muito maior. O mais barato que eu encontrei foi cerca de R$ 5,80. Essas anilhas de concreto aqui, eu lembro de ter pago R$ 3,00 num pedaço de isopor que eu usei para fazer o molde, fazer essas cavidades aqui. Eu tenho mais, mas eu não sei onde está, está meio bagunçado porque a casa está em obra. Bom, os R$ 3,00 que eu gastei foi para fazer o molde. O molde dessas maiores eu fiz com aqueles baldes de papelão em que vem grafiato que você passa na parede. Essas menores eu não lembro o que eu usei para o molde. E o concreto eu simplesmente usei a sobra do concreto que ia para enxelagem na casa de um parente. Ele tinha contratado um caminhão e quando você contrata uma empresa para fazer isso, ela geralmente calcula uma quantidade a mais e sempre vai sobrar, e essa sobra vai para descarte porque não pode voltar para a empresa. Essas anilhas aqui eu fiz com a sobra do concreto. A empresa geralmente tem que descartar e eles descartam na rua ou em algum lugar disponível. Então se tiver alguma obra de algum parente ou alguma obra perto de onde você mora, talvez se você conversar lá você consiga reaproveitar o concreto sem ter gasto nenhum. Aqui eu utilizei uma técnica de ferro-cimento, que na realidade eu não conhecia na época. Dentro dessas anilhas existe uma malha de ferro que dá integridade estrutural para elas. Pode ver que essa aqui é que está mais danificada, as pontas dela estão mais batidinhas, mas ela permanece inteira. É importante que, se você for fazer reaproveitando o concreto que vai enxelar de alguma coisa, você já tenha as formas prontas, porque o tempo de endurecimento e cura dele é muito rápido. Eu também enchi um pneu com uma roda de concreto, com o material que sobrou naquele único dia. Ele ficou com mais de 60 quilos. Eu acabei me cansando e não enchi o outro, eu enchi dois para usar numa barra. Enfim, é isso. E quando eu fiz, eu coloquei 3 quilos a mais de concreto em cada um dos moldes, esperando quando curasse o concreto ele ia ter uma perca de peso por causa da água. E na realidade o que aconteceu foi que depois da cura ele perdeu 4 quilos, então a anilha que eu calculei para ter 20, ela acabou ficando com 19. E as outras que eu calculei para ter 10, acabaram ficando com 9. Bom, essas anilhas eu considero melhor do que aqueles pesos de concreto que pessoas costumam fazer com uma barra enfiada dentro de 2 baldes com concreto. Porque ela é modular. Conforme você for progredindo seu treinamento, você pode adicionar mais anilhas. E aquela outra que é fixa dentro de um balde com concreto, não. Outra coisa que eu quero mostrar são esses halteres feitos com disco de freio. Muito barato também. Esses discos você paga cerca de R$ 2,00 no quilo, no ferro velho. Ou se você tiver algum conhecido que seja mecânico, ele pode ceder de graça, como alguns dos que eu tenho aqui também. A ideia aqui é simples, é um tubo de aço que ia para descarte, soldado num disco de freio. Eu sei que não é ideal soldar ferro fundido com aço, é muito simples. É um pedaço de tubo que vai soldado numa barra chata, que vai soldado dentro do disco de freio. Alinha os quadros certinho e depois vem um outro disco soldado da mesma maneira por cima. Para adicionar mais disco de freio, é o mesmo processo no disco mais externo. O tubo é maior e eu simplesmente soldei um vergalhão no disco de freio
e o vergalhão no tubo. Muito simples a ideia. Nesse halter eu usei disco do mesmo diâmetro, e nesse aqui eu usei diâmetro diferente. Pode ver que ele fica desigual. Não fica bonito, mas também não fica feio, né? É funcional. Aqui são algumas barras montadas que eu fiz utilizando o mesmo processo. São discos de tamanho diferentes, duas barras com peso diferente, soldado da mesma maneira. É isso, tá aí a ideia para quem quiser economizar dinheiro e fabricar seu próprio equipamento de treino.